Olá pessoal, somos alunos da Unesp CLP e hoje apresentaremos o trabalho da disciplina Evolução, que é ministrada pelo professor Dr. Gustavo. E o tema abordado do nosso vídeo é evolução experimental. A evolução experimental é um conceito aplicado a métodos de análise com organismos fáceis de serem manipulados em experimentos acerca de sua evolução ao longo do tempo, na tentativa de observá-la em laboratório. Os estudos assim feitos permitem caracterizar com detalhes os padrões e processo evolutivo dessas populações, o que inclui sua dependência na história, seus limites e seu grau de previsibilidade. A evolução experimental é uma forma mais empírica da biologia evolutiva, ou seja, utiliza o método de experiência e observação das mudanças. Assim, o essencial é o registro das alterações de forma temporal, que deve relacionar os fatores naturais das evoluções ocorridas na natureza ou então aquelas que foram impostas em laboratórios. A evolução experimental prova que, ao contrário do que Darwin acreditava, a evolução pode sim ser suficientemente rápida para ser observada pelos humanos na escala de tempo de uma vida. Os estudos de evolução experimental que ocorrem em laboratório têm o controle de ambientes e das populações nele inseridos, o que permite testar todas as diversas expectativas das teorias evolutivas e até mesmo descobrir novas teorias a partir dos resultados observados. Em um estudo com as drosófilas, organismos frequentemente usados nesses estudos sobre evolução experimental, populações colhidas em seu ambiente natural são levadas para um estudo em laboratório. A partir disso, começa uma análise das alterações evolutivas ao longo das gerações. Essas alterações, quando chegam a um ponto que altera características relevantes para a reprodução diferencial ocorrer, indicam claramente uma dinâmica de adaptação ao ambiente de laboratório. Esse processo de adaptação fica claro ao analisar mudanças nas características de fecundidade e no pico de resistência à inanição, quando analisados os padrões temporais de cada população. Em laboratório, a adaptação é um fenômeno geral das drosófilas e se torna evidente a cada geração, sempre focado no sucesso reprodutivo e na continuação da espécie. Outro exemplo de evolução experimental é o que ocorre em elefantes no seu marfim. As presas são dentes que crescem demais, porém são usados em atividades do dia a dia, por exemplo, para procurar água ou minerais no solo, descascar árvores para obter alimentos ricos em fibras e na competição pelas fêmeas entre os machos. A caça promoveu uma vantagem genética nos elefantes que nasciam sem as presas e também fez com que as presas diminuíssem de tamanho. Um estudo de 2015, conduzido pela Universidade de Duke e o Kenya Wildlife Service, comparou as presas de elefantes capturados entre 2005 e 2013 com aqueles abatidos entre 66 e 68, antes da intensa caça que ocorreu nos anos 70 e 80, e encontraram diferenças significativas. Os sobreviventes dessa época tinham presas menores, 5 vezes menor nos machos e mais de um terço menor nas fêmeas. O padrão se repetia nos seus filhotes. Embora a evidência do papel da genética no tamanho das presas seja indireta, estudos com ratos, babuínos e humanos também concluíram que o tamanho do dente incisivo, o que vale às presas dos elefantes, é hereditário e tem influência genética considerável. Mas voltando à definição de evolução experimental, será que qualquer modificação fenotípica observável que os humanos possam acompanhar e estudar é considerada evolução experimental? A resposta é não. Um bom exemplo a ser dado para esclarecer essa dúvida é o famoso melhoramento genético, comumente realizado em gado de corte no Brasil. Um procedimento totalmente induzido pelos seres humanos que introduz novas características às gerações seguintes dos animais, que foram geneticamente modificados, ou que passaram por cruzamentos arranjados, ou seja, inseminação artificial com indivíduos que ocorrem em localidades distintas que possuem características físicas diferentes. O processo pode mudar no animal sua musculatura, peso, tamanho dos chifres, entre outras características de interesse humano, porém nunca será considerado como qualquer forma de evolução, uma vez que a partir do momento em que a interferência humana, o fator tempo, que precisa haver em um processo evolutivo é descartado. E assim, mesmo que estejam ocorrendo mudanças que possam ser observadas e estudadas, elas nunca serão parte de um processo evolutivo. Obrigado por ter assistido o vídeo e espero que tenham gostado.